aí, galera? Jorge Nascimento do Descobrindo América. Beleza? Como é que vocês estão por aí? Hoje eu resolvi gravar mais um jornalzinho aqui pra vocês, que já tem um tempo que eu não gravo, então hoje eu fiquei com vontade de gravar mais um jornalzinho aqui. Daqui a pouco tem que sair, então eu vou fazer esse jornalzinho e depois eu edito, boto pra vocês. Não sei quando vai pro ar, mas vou tentar botar o mais rápido possível, beleza? E aí, estão com saudade? Deixa alguma coisa aqui embaixo. Então, se lembra, hoje em dia no YouTube, qualquer vídeo meu aqui do canal, não tem jeito, vocês têm que fazer 4 passos, galera. Infelizmente é assim. Você tem que dar o like no vídeo, você tem que se inscrever no canal, você tem que comentar alguma coisa, nem que seja: oi, bom dia, como está você? Gostei, não gostei, sugestão, qualquer coisa, você tem que fazer isso e tem que ativar os sininhos das notificações. Sem esses 4 passos, fica difícil para os canais hoje em dia manterem relevância. Ainda mais eu que não estou conseguindo gravar para vocês. Eu estou gravando algumas das minhas atividades de lazer e coloco aí para vocês como curiosidades aí, para vocês conhecerem aí um pouco da Flórida, um pouco do Arizona, um pouco de Utah. Então a gente coloca aí para vocês quando dá. Não é sempre que eu consigo fazer essas coisas, então quando eu consigo, eu vou lá e registro, não só para mim, mas aí eu coloco aí para vocês também como curiosidade, coisa de equipamento, essas coisas. Beleza? Tá preparado com um jornalzinho maior? Já tem um monte de tempo que a gente não faz jornalzinho, então depois não reclama. Tá preparado com um jornalzinho maior? Por quê? Porque hoje a gente vai cobrir desde aquela coisa lá do submarino. Lembra do submarino dos bilionários? Vamos falar um pouco sobre aqui. Vamos falar sobre o que vocês perderam naquele evento, não sobre o que vocês de fato receberam de notícia, mas o que vocês perderam que ficou aí por trás das cortinas. Então vocês vão ver isso aí. Vamos falar, obviamente, de USCIS, de visto, de visa e tudo mais. E eu até sugiro, aguardo sugestões de vocês aí. Vamos falar de Ministério Público Federal lá no Brasil e vamos mostrar algumas coisas que estão acontecendo com a vacina. A vacina. Então, tá preparado? Vem comigo! E naquele caso do submarino que tava lá tentando ver o Titanic, eu tô resfriado com vontade de espirrar, então me perdoe qualquer coisa. A mídia ficou bombardeando a semana inteira um monte de coisa, cada dia era um capítulo. Ah, eles estão indo para um lugar, não sei o que lá. Primeiro que a história já começou estranha para mim, um monte de bilionário num submarino daquele, que não era a primeira viagem, tá? Ele já tinha feito outras missões, aquele submarino. Mas o que foi divulgado é que eles tinham 8 horas de ar no submarino. E só para chegar lá no Titanic, dando tudo certo, ia demorar 6 horas. Eles não sabem fazer conta, não? Os bilionários não sabem fazer conta. Se tivesse dando tudo certo, ainda assim tem um problema claro para mim aí, mas tudo bem. Mas eu não quero falar sobre isso, porque ficaram falando segunda-feira, terça-feira, quarta, tudo quanto é canal, tudo quanto é país do mundo ficou anunciando isso. Aqui não foi diferente, tá? E o que a gente perdeu? Eu até anotei aqui, para não esquecer nada. O que a gente perdeu aquela semana? Vamos lá. Naquela semana, primeiro, a Marinha já tinha detectado a implosão do dispositivo lá, do submarino, no domingo. E na segunda ficou dando notícias. Bom, será que ele vai? Enfim, já sabia. A mídia ficou batendo aquilo por algum motivo. Para ficar vendendo coisa, vendendo notícia clique, ou para tirar a atenção de outra coisa, certo? Então isso foi o que aconteceu. Enquanto a gente estava ali, né, na fofoca do dia a dia, olha o que aconteceu. Aqueles e-mails do JP Morgan e do Jeffrey Epstein, da ilha da pedofilia lá, daquela ilha lá macabra, que tinha um monte de gente famosa que vocês conhecem aí, procura a lista de quem tava naquela ilha. A ilha que ficou conhecida como a ilha da pedofilia, e o Jeffrey Epstein, ele foi preso por causa disso. E se matou na prisão. Então, aqueles e-mails todos foram liberados da investigação nessa semana do submarino, mas todo mundo só falava do submarino. E aí, de repente, como se por engano um estagiário, por engano, deletou todos os 47 milhões de e-mails do JP Morgan e do Jeffrey Epstein. Sumiu. Na semana que foi
liberado para a consulta pública, sumiu porque alguém deletou. Há alguma coincidência com o negócio das urnas no Brasil? Será que tem coincidência? Um log que sumiu, os logs foram deletados, lembra disso? Ah, por engano. Por engano. A gente estava vendo o submarino. Outra coisa, o Joe Biden estava passando uma votação lá na Câmara e no Senado para o impeachment do Joe Biden. Pelo menos eles estavam tentando, mas ninguém nem deu atenção. O negócio passou direto. Vamos falar de submarino. O Pentágono vai e libera. Tem muita controvérsia aqui nesse negócio da Ucrânia e da Rússia. Aí o Pentágono vai e libera 6 bilhões de dólares para a Ucrânia. Na surdina. 6 bi. Foi naquela semana. Mas estamos falando de submarino. E o público americano tá meio com pé atrás com esse negócio. Pô, peraí. Aqui a gasolina tá subindo, as escolas estão ficando ruins, eu não sei o que lá, o serviço público tá caindo, mas tá mandando servir, eu não entendi. Fica de olho. O Hunter Biden, que tava enrolado com a Rússia, com a Ucrânia, com um monte de coisa, droga, um monte de coisa. Hunter Biden, filho de Joe Biden, tava todo enrolado. O que aconteceu com o caso dele enquanto o submarino tava lá? Só recebeu ai, hein? Menino feio, hein? Não faz mais isso não, hein? Ai, hein? Ai. E ficou nisso. E, enquanto isso, os caras que estavam denunciando isso, denunciando o próprio FBI, algumas outras agências aí governamentais, esses caras sumiram. Decidiram se mudar e ir para outro país. Sumiram. Mas estamos falando do submarino. E aí, o John Duran, aquele que estava envolvido lá naquela época do Trump, das conspirações russas e não sei o que lá. Lembra aquele troço todo? A audiência dele no Senado e no Congresso ia ser naquela semana. Para ele ser ouvido, ser questionado, ser pressionado. Mas alguém falou sobre isso? Não, ninguém falou sobre isso. E o FBI falou assim, não precisa investigar o negócio do Trump com o negócio da Rússia, não precisa. Então, a gente ficou mais com a notícia do submarino, que tinha 8 horas de ar e 6 horas era só para ir. Já tem até teoria da conspiração. Vem cá, esses caras não forjaram a própria morte, não? Se isso é verdade ou não, para mim é teoria da conspiração, mas é uma questão de fazer uma conta muito simples. E no dia 12 de junho de 2023, a USCIS expande ainda mais, continua naquele processo de expansão dos Premium Process, para quem está querendo fazer aí ajuste de status do visto F, M e J, que são basicamente os estudantes, tanto F quanto M como o J, tá bom? Então, isso é uma notícia boa, fica de olho aí que às vezes você agora tem direito ao Premium Process e nem sabia. Na minha época, isso não tinha. No dia 13 de junho, a USCIS rescinde o término do que seria a proteção temporária dos países El Salvador, Honduras, Nepal e Nicarágua. Então, se você conhece alguém aí nesse meio desses países aí, dá um toque neles lá. Beleza? El Salvador, que aí teve aquele cara que prendeu 63 mil pessoas e que a violência caiu aí de maneira abrupta, né? Foi lá em El Salvador também. No dia 14 de junho, a USCIS libera uma nova política para a renovação ou para a primeira Employment Authorization Document, né? Primeiro Work Permit. Então dá uma olhada lá, pode ter sido uma mudancinha pequena aqui ou ali, mas é importante para quem está fazendo esse processo do Work Permit. Dá uma bisoiada lá. Busca, futuca. Um abraço. E no dia 6 de julho de 2023, com aquele processo aí da digitalização de alguns procedimentos internos da USCIS, no dia 6 de julho, ela libera a possibilidade do reagendamento da biometria, foto, impressão digital via online agora, em vez de só na carta como era antigamente. Então, isso é um sinal bom para quem está precisando reagendar, ou quem já reagendou, ou quem teve um reagendamento. Significa que você vai ter um tracking maior e um controle maior de quando essas coisas vão acontecer. Bacana. E dando uma parada no USCIS por enquanto, que tem todo o mês de julho pra gente ver,
Voltando lá na história do submarino e falando agora do Alexandre de Moraes, ficou meio esquisito, porque começaram a falar do Alexandre de Moraes no aeroporto da Itália, que alguém teria batido, alguém teria feito alguma coisa que ninguém sabe o que realmente foi, porque ninguém viu as imagens. Um lado diz uma coisa, outro lado diz outra. O que se deixou para trás? O impeachment do Barroso, que flagrantemente quebrou o procedimento de como ser um juiz da Suprema Corte Federal. Ele deveria ser impeachado porque fez o que não poderia fazer. É assim que a lei funciona. Se você faz algo que não pode ser feito, você é punido por aquilo. Na minha visão, tanto Alexandre de Moraes quanto Barroso já deveriam estar fora, por razões óbvias, que a gente já está vivendo um estado de exceção no Brasil. Mas é só um outro exemplo de como um assunto pode desviar a atenção de outro assunto. Ainda mais quando a mídia toda aponta o canhão para aquele lado, você para de olhar para o outro lado. Imagina como era nos anos 70, 60, quando a gente não tinha internet para um monte de pessoas ficar divulgando as coisas. Quando era só eles que falavam. Imagina, será que você vivia com a verdade nos anos 60, 70 e 80? Será que a gente realmente sabia o que estava acontecendo? Ou a gente era manipulado? E no dia 7 de julho de 2023, aí o SIS anuncia a Family Reunification Parole, que é um parole para reunificação da família, como o nome já diz, para os países Colômbia, El Salvador, Guatemala e Honduras. Então, se você conhece alguém aí nesses países, ou que tem origem desses países, é legal para eles, é uma notícia muito boa para eles, para poder colocar a família toda junta novamente. Um abração! E no dia 12 de julho de 2023, aí o SIS anuncia que eles estão expandindo um programa chamado My Progress para também o Work Permit, autorização de viagem internacional. Isso é bacana. Isso aí chamava de... eu tenho um nome aqui. Antigamente era Personalized Processing Times, né? E hoje ele está integrado nesse My Progress, o que vai ajudar a traquear melhor, a ter uma informação melhor. Apesar que hoje em dia fica difícil a gente ver Processing Times com maneira acurada. Virou realmente uma baguncinha ali e tá difícil de você saber. Antigamente eu conseguia, tá acontecendo tal coisa, vai demorar tanto tempo por causa disso. Hoje é muito mais difícil ver isso. O Visa Boletim hoje é imprevisível. Não importa muito o que tá escrito lá naquele Visa Boletim, por enquanto, porque a gente não consegue de fato tirar uma análise concreta do que está escrito ali. Vai acontecer tal dia. Hoje em dia não está mais assim. Mas vê-se que a USCIS está fazendo esforços para que volte tudo à normalidade e fique mais online possível. Então isso é bacana demais. Parabéns para o USCIS. E lá no Brasil, como se já não tivesse num estado de exceção, o Ministério Público Federal parece que vai pedir para as redes sociais, Facebook, Instagram e tudo mais, os dados dos apoiadores do Bolsonaro. Se você é inscrito no canal do Bolsonaro, no Instagram, ou seja, é um flagrante, uma ação flagrante de cerceamento de liberdade ou de imposição de medo. Isso, para mim, já é ditadura há muito tempo. O Brasil já é uma ditadura hoje e só não vê quem não quer. A gente tem um comunista como ministro da Justiça. Um que diz que é também comunista, se sente homenageado, orgulhoso de ser chamado assim, na presidência da República. Os bandidos estão no poder. E aqueles que denunciaram os bandidos e que prenderam os bandidos estão sendo presos ou estão sendo caçados. Cara, isso aí é surreal. Surreal. Como diz a menininha lá, a senhora da Coreia, ela falava, a gente também achava que era assim. Demorou 80 anos fazendo coisinha pouquinho para a Coreia do Norte virar a Coreia do Norte. Então, pessoal, tem que ficar de olho. E eu acho que a gente já está num caminho muito, muito sério, muito sem volta mesmo, né? E não só isso, né? Teve um acadêmico. Adivinha de que ciências são esses acadêmicos? E para que tipo de ideologia esses acadêmicos rezam a cartilha? Eles estão lá sugerindo Tribunal Especial Online
para crimes virtuais de julgamento instantâneo. Imagina se isso virar realidade. Quem é que vai ser julgado e condenado instantaneamente? O PT? O João Willis, que só fala mentira? O Danone, que só fala mentira? Será que vão ser esses aí? Será que vai ser o mentiroso? Que vai ser... Enfim. Bicho, é surreal. Infelizmente, eu fico triste pelo meu país, cara. Porque eu nasci lá, servi lá e... é triste, cara. Segundo o portal Infowars, a vacina... Lembra? Eu até falei aqui, cara. Eu lembro que era um cientista chamado Alexandre Olex Loyola. Eu gostaria muito de fazer uma entrevista, uma bate-papo com ele aqui. Tentei já na época da Covid, quando tava todo mundo falando dele. E hoje eu não sei se consigo, mas eu gostaria muito de falar com ele, porque ele é um cara que ele trabalhava fazendo vacinas. E é simples, olhando o que ele fala, você definir que aquilo que a gente teve na época não era uma vacina, não é ser anti-vacina. Não era uma vacina. Para ser uma vacina, tem que se cumprir determinados critérios. Não foram cumpridos, não é vacina. Para ser um carro, você tem que ter banco, tem que ter roda, tem que ter motor, tem que ter caixa de marcha, tem que andar, tem que ter tanque de gasolina. Se você não tem caixa de marcha, não tem motor, não tem roda, não é carro. Não é carro, é simples assim, cara. Não é mentira, não é invenção, não é ser anti-carro. Não, não é um carro. É uma carcaça, não é carro. Assim como a vacina, não é vacina, porra. Mas enfim, cara. Isso aconteceu. E hoje fomos obrigados, muitos países foram obrigados, né? Situações foram criadas para impor, mesmo que de maneira não mandatória. Hoje em dia, o portal Infowars lá tá denunciando um monte de coisas, né? Coisas foram encontradas dentro dessa vacina. Foram encontradas lá dentro. E aí ninguém fala sobre isso. Silêncio rádio. Silêncio rádio. Fiuza, eu lembro que o Fiuza tentava bater nisso direto lá no Brasil. Tiraram o Fiuza do ar. Graças a Deus ele vai voltar aí agora. Só conseguiu tirar o Fiuza do ar. E o que se era vacina, hoje aqui nos Estados Unidos não tá proibido. Está não aconselhado pelo FDA americano. Não aconselhado oficialmente. Mas tem vários órgãos do próprio governo que continuam pedindo. Então vai entender essa discrepância. E aí acharam um monte de substância que não era para ter lá dentro, inclusive coisas que podem causar mais mal às pessoas. O Jamie Foxx sumiu e fez uma aparição esquisita no meio de uma gravação. O Justin Bieber, que já apareceu em vídeo com metade do rosto paralisado, porque tinha um entupimento, né, na linguagem popular, no cérebro, e ele tá conseguindo se tratar, graças a Deus. Ele e a esposa dele ficaram com isso. Ele fez um vídeo com o rosto paralisado, falando sobre isso, que foi detectado, que foi por causa da vacina, que obrigaram ele a tomar para fazer tal coisa. Ele não queria, assim como o Jamie Foxx não queria, mas tinha que tomar por causa do Hollywood para fazer o tal do filme. Jamie Foxx ficou internado e sumiu. E essa aparição agora, ninguém tá acreditando muito, porque ele de fato não apareceu. Ficou de longe num navio, lá num cruzeiro, sei lá, num iate, no Rio, lá em Chicago, e ninguém conseguia ver. Ele mesmo não falou, nunca falou nada, não veio. O Ice Cube tá denunciando um monte de coisa e estão tentando banir os caras. O que isso significa? Não sei. Cada um de vocês vai tomar a decisão aí de vocês. Beleza? Mas para ser uma vacina, você precisa seguir determinados critérios, né? E lá no Brasil hoje tem uma vacina que foi feita no Japão seguindo todos esses critérios e o governo do Lula não quer comprar e nem quer dar para a população, para dengue. Não quer. E o Brasil não tem vacina da dengue até hoje. Morre gente com a dengue? Será que morre? Não sei, vou deixar isso para vocês, né? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse jornalzinho. E é isso aí. Deixa com sugestão, comentário. A gente se vê no próximo vídeo.